Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma boa notícia. O Hugo Motta pautou a derrubada do IOF do governo na Câmara e passou na Câmara. E o Alcolumbre prometeu votar hoje ainda no Senado e vai passar no Senado. Ou seja, vai ser derrubado o decreto do Lula que aumenta o IOF. Olha que coisa impressionante, hein? É o que eu falo para vocês, o governo está tão sem moral, está tão falido esse governo que ninguém mais quer se associar a ele. Vamos entender o que aconteceu aqui? Porque os governistas estão reclamando muito que não, que o Hugo Motta pautou de repente, que não combinou nada. Mas espera aí, na segunda-feira foi votada a urgência e a urgência passou. Se foi votada a urgência, o caminho natural agora é votar no plenário. Aliás, diga-se de passagem, poderia ter sido votado no plenário já na segunda-feira, né? O fato de ter sido jogado para quarta-feira já foi uma concessão do Hugo Motta para o governo. Vamos entender esse caso aqui, porque parece que a culpa foi do próprio governo que ficou jogando na oposição e no Hugo Motta o custo do tal derrubada de vetos que aconteceu na terça-feira. Então vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancapsu já é maior que a TV Gazeta, Peter o Rocambole Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Câmara derrubou o decreto do IOF do governo e o governo avalia judicialização após a derrota. É lógico, o choro é esse, amigo. Esse governo, só o STF resolve as coisas. Agora, qual que vai ser a base do governo para judicializar isso daí? Porque foi uma votação. Votou-se na Câmara, hoje não havia pauta presencial, não havia sessão presencial, porque está havendo o São João. Você sabe o que é São João? Pois é, uma festa muito comum no Nordeste. No Nordeste é feriado. No Nordeste, a véspera de São João é feriado. Lá é meio expediente, a véspera de São João e coisa e tal. Aqui no Sul, a gente não comemora muita coisa, né? São João é um dia como outro qualquer, né? Dia 24 de junho, né? Agora, lá em Niterói, na minha terra, é feriado São João também. Bom, mas o fato é que, por ser São João e muitos deputados serem do Nordeste, essa semana a Câmara operou de forma remota. Mas assim, isso não quer dizer nada, é uma sessão normal, né? Desde a época da pandemia ficou padronizado esse negócio da sessão remota. As pessoas votam por Zoom, ou sei lá qual é o sistema que a Câmara usa lá. A Câmara tem um sistema deles lá de votação remota e votam e pronto, acabou. Nada demais, nenhuma novidade, né? E outra coisa, olha só, derrubaram o IOF do Lula e não foi apertadinho não aqui, ó. 383 votos favoráveis à derrubada do IOF e só 98 votos contrários. Então, olha só uma coisa importante que eu estou falando para vocês aqui, né? A gente estava com aquela ideia, muita gente estava com a ideia de que não porque o Hugo Motta está ameaçando votar o IOF só por questão de que o Lula não libera emenda. Ah, é só o Congresso quer emenda, tem que dar dinheiro para o Congresso. Ou seja, estão querendo desmerecer o Congresso, dizendo que ele só vota as coisas por emenda. E vamos combinar, tem um monte de deputado lá que é exatamente isso, tá? Que só vota por emenda. Mas é o que eu falo para vocês, não é só isso, não. O Congresso agora tem mais gente que está focando em pautas, realmente. E por que isso? Não é nenhum milagre, é porque 2026 está logo ali, meu amigo. Já estamos no mês de 2025, cara. Tá acabando junho e vai começar julho. É o meio de 2025. Daqui a pouco começa a corrida eleitoral de 2026. Então, ou seja, esses deputados todos começam a olhar para a coisa e falar, olha só, tem que começar a fazer as coisas direitinho agora, porque senão eu não me reelejo em 2026, né? Então, embora o Lula quisesse dizer que não, que o Congresso que quer dinheiro, que não aprova as coisas porque não quer dinheiro, não. O Congresso não aprova porque as coisas estão erradas. Ninguém quer mais imposto, né? Enfim, foi uma votação expressiva, não foi assim uma meia dúzia que se revoltou. Ai, não, porque aqueles deputados bolsonaristas que votaram... Não, meu amigo, 383 votos pela derrubada do IOF e só 98 contrários, né? Aqui, ó. O Globo bota claro aqui, ó, em derrota para o governo Lula, a Câmara aprova a proposta que suspende o aumento do IOF e o texto segue agora para o Senado. A gente vai falar que existe um acordo entre o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, de votar ainda hoje, tá? Então, ainda hoje pode ser votado esse mesmo caso no Senado e ser aprovado também, já resolver essa fatura hoje. Então, olha só, boa notícia, porque quando aconteceu a votação da urgência na segunda-feira, eu fiz um vídeo falando que, olha só, pode ser que eles estejam querendo só dinheiro mesmo, né? Aprovaram a urgência para pressionar o Lula e coisa e tal.
Só que não, aparentemente, realmente votaram logo em seguida isso daqui, né? Aqui, ó, Mota pauta anistia para derrubada do decreto por urgência da maioria. Realmente a maior parte dos líderes quer se distanciar do governo Lula, todo mundo quer se distanciar do Lula. O Lula virou um pote radioativo, né, um pote de merda radioativo no Brasil, ninguém quer estar associado a esse governo, então tá todo mundo fugindo do Lula, né? Aqui, ó, e olha só, não foi por causa de emenda, não. O governo acelera reservas de emenda e total vai a 1,7 bilhões. O governo, né, segurou um monte de emenda lá, botou um monte de emenda para pagar, para poder aprovar o IOF, não sei o que lá, para não ter esse negócio. E no final das contas o pessoal cagou. Sabe por que o pessoal cagou? Porque da última vez que o governo prometeu esse monte de emenda, acabou não pagando. O Dino segurou as emendas todas, então agora, é o que eu falo para vocês. Esse papo do Dino segurar as emendas parlamentares, né, algumas pessoas acham que ele está ajudando o Lula com isso. Não, ele está fudendo o Lula com isso. Porque é lógico que os deputados... não, tudo bem, 1,7 bilhões de dinheiro, mas a gente não vai receber mesmo. Então para que eu vou prestar atenção nisso? O Dino vai bloquear de qualquer forma. Para que eu vou prestar atenção nesse número aqui? Não faz diferença, né? Aí, ó, outra coisa que teria sido causado esse tipo de coisa, né? Parece que a intenção original do Hugo Mota era botar essas coisas para votar na semana que vem. Porque na semana que vem já teria sessão presencial e coisa e tal. Mas o que fez ele votar mais urgentemente esse caso foi a Câmara ser colocada como o vilão da conta de luz, né? Vocês viram várias redes sociais da esquerda falando, não, porque o Nicolas Ferreira votou um veto que vai aumentar a conta de luz, que a oposição votou o veto que vai aumentar a conta de luz e coisa e tal, que a Câmara, os deputados são inimigos do povo e coisa e tal, votaram um veto. Agora, eu já expliquei para vocês aqui que, primeiro, esse aumento de conta de luz não é muito certo, não. Assim, pode ter algum aumento? Pode ter, mas vai ser muito menor que os aumentos que o próprio Lula está criando na conta de luz no final das contas, né? Agora, mais do que isso, né? O PT votou em peso também para derrubar esse veto, ou seja, se teve gente da oposição que votou também por derrubar o veto e supostamente aumentar a conta de luz, o pessoal do PT votou em peso, 100% do PT votou pela derrubada desse veto. Então como é que o PT está acusando a oposição de ter derrubado o veto, dizendo que a Câmara que derrubou o veto? Não, pô, foram os deputados todos, inclusive os deputados do PT, né? E isso, de ter colocado a Câmara como o vilão do aumento da conta de luz, eu falei que era essa sacanagem, né? O problema do Lula é que ele sabe que o que ele está fazendo vai aumentar a conta de luz. Então ele quis botar a culpa na Câmara, sendo que o próprio PT votou pela mesma medida que eles estão dizendo que aumenta a conta de luz. Ou seja, não faz sentido isso, a culpa é do PT do mesmo jeito. E o Hugo Mota se irritou com o fato do pessoal estar criticando a Câmara por isso, está colocando essa coisa de vilão da conta de luz. Então esse projeto que estava previsto para ser votado semana que vem foi adiantado e já foi votado hoje e já passou, né? Aqui, ó, o que está por trás da decisão do Hugo Mota de votar o IOF, né? Aqui, ó, o Hugo Mota, ontem à noite, aqui, ó, às 11h35 da noite de ontem, colocou aqui, ó, boa noite. Nessa quarta-feira, 25 de junho, a pauta da Câmara dos Deputados incluirá os seguintes temas, né? O PDL do IOF, que foi votado e foi aprovado e, portanto, o IOF caiu, e outras medidas provisórias aqui que permitem, autorizando gastar, não sei o que lá, no fundo tal, e que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores do setor privado, enfim, um monte de outras coisas aqui que não faz muito sentido, né? Mas não é tão interessante, né? O ponto é o seguinte, é o PDL do IOF que foi isso aqui, ou seja, o Hugo Mota colocou isso de noite ontem, né? E o que diz o Igor Gardelli aqui? Diz exatamente isso, que uma coisa foi o fato do Lula estar querendo colocar o Congresso como culpado desse aumento da conta de luz, o que é falso, mas não foi só isso. Parece que o Haddad também fez uma entrevista culpando o Congresso pelo problema todo. Não porque a economia está indo mal, porque o Congresso é inimigo do povo, porque o Congresso não sei o que lá e coisa e tal, sendo que a gente sabe que é o Lula que está fazendo merda, o Lula que está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, né? O Lula que está querendo ferrar com a economia brasileira de qualquer forma. Então o Hugo Mota ficou chateado com isso. E ainda teve uma parada que foi justamente essa questão do governo ficar insistindo na coisa de que, não, porque os parlamentares só não estão votando porque não estão recebendo emendas, porque as emendas, o parlamento só quer emenda, não quer nem saber de nada, só quer emenda e não sei o que lá.
E não é verdade, como eu falei para você, até porque as emendas não estão chegando, então o parlamento não está nem aí para emenda, o parlamento quer fugir do governo Lula. O parlamento já está em modo de eleição para 2026, né, de reeleição dos deputados que querem se reeleger. Então não tem esse negócio de emenda, não estão preocupados com emenda. O Hugo Mota ficou puto com essa coisa toda, com esse movimento do governo Lula. Primeiro, para culpar o Congresso pela conta de luz, para criticar a economia por conta das pautas do Congresso e também para dizer que o Congresso só quer dinheiro e não sei o que lá, e aí foi lá e pautou a coisa e aprovou, né? Aqui, ó. Ele pautou a coisa, aí começou um movimento de internautas não, de esquerdistas, né? Porque é só esquerdista que está falando isso, criticando ele, não, porque o Congresso é inimigo do povo, ricos paguem a conta e não sei o que lá e coisa e tal. Ficaram entre os assuntos do X após o tema ser pautado na Câmara. Ficaram por 2 minutos como assuntos do X, como se alguém prestasse atenção nisso. É óbvio que isso é movimento coordenado da esquerda para fazer esses assuntos. É fácil botar um tema como top trend do X com robô, é fácil fazer isso. No final das contas, ninguém se importa com isso, tá? O ponto é que isso daqui quebrou essa visão de que o Congresso estaria atrás de emendas. Porque se estivesse atrás de emendas, o governo botou as emendas, lá. Não, o Congresso votou realmente porque estava convicto de que não pode ser mais o povo a pagar a conta. Ah, mas o IOF ia bater só em rico. Ah, porra, para com isso. Lógico que não. IOF, todo mundo paga IOF. Você paga IOF no pãozinho que você compra de manhã cedo. Todo mundo paga IOF. O governo já conta com derrota sobre o IOF e focará no debate político. Ou seja, o que estava acontecendo? Isso daqui foi uma matéria de antes, tá? Antes da votação. O Haddad já viu que ia perder esse negócio, né? E já estava contando com o debate político, por isso que eles estavam criticando muito o Congresso. A única coisa que eles podiam fazer é isso, criticar o Congresso, né? O fato é que, aqui ó, como Hugo Mota define sua relação com o governo Lula hoje, né? A decisão de Hugo Mota de pautar o projeto que derruba o aumento do IOF foi visto pelo governo Lula como uma derrota imposta pelo próprio presidente da Câmara, diante da surpresa do tema ser levado ao plenário nessa quarta-feira. Ministros não escondem que o clima azedou. Ou seja, o Mota cortou a relação com o governo Lula. Está muito certo, isso é uma coisa positiva. Isso pode refletir em outras ações também da oposição nisso daí, né? Ter uma relação correta não é subserviência, não é concordar com tudo. Agora, o curioso é que aqui, ó, o Mota descreveu sua relação com o governo Lula com muita correção. Ou seja, o Lula queria que o Mota simplesmente fosse um carimbador de emendas do governo. Não é isso, pô. Enfim, o que aconteceu, né? O Lula queria que o Mota aprovasse o IOF, o Mota falou, não dá para aceitar mais imposto, não vai ter mais imposto. Aí o Lula falou, não, porque os deputados querem mais dinheiro, só estão querendo dinheiro e não sei o que lá. O Mota falou, não estamos querendo dinheiro não, tá vendo? Você botou dinheiro pra caramba pra gente aqui, ó, votamos do mesmo jeito e derrubamos essa porcaria. Pronto, ficou claro que é isso daí, né? O líder do governo na casa, o José Guimarães, reconheceu que a pauta surpresa do IOF foi uma derrota, mas defendeu trabalhar a relação com o Mota. Eles não tem alternativa, não tem o que fazer, né? Ah, bom, eles têm uma alternativa. O Lindbergh Faria falou que não, que o Congresso tenta obrigar o governo a cortar dinheiro de programas sociais. Não, privatiza os Correios, privatiza a Petrobras, não precisa cortar 1 centavo de programas sociais. É só você diminuir o tamanho do Estado. Demite aquela cambada de cupincha que o Lula contratou e um monte de artista. Lei Rouanet, corta a porcaria da Lei Rouanet inteira, acabou. Não vai ter que cortar nada de programas sociais. Só precisa tirar dinheiro desses artistas que já estão tudo rico, mas que quer continuar mamando na teta do Estado, né? Aqui, ó, Câmara derruba o decreto do IOF e 10 bi de emendas devem ser congeladas. O pessoal tá pouco se lixando para isso, porque o Flávio Dino segurava as emendas tudo de qualquer jeito, então meio que foda-se. Ah, tá congelando as emendas? Tá bom, e aí, né? Bom, aqui, ó, Glaze diz que derrubada do IOF não tem base jurídica, indicando que eles vão levar para o STF. Eu não sei se o STF vai ter estômago para comprar essa briga, porque a verdade é que foi uma votação legítima, né? Foi votado no Congresso e não foi uma votaçãozinha por pouquinha coisa. Se fosse uma derrota por um pouquinho, mas, cara, foram 400 votos contra 100, meu amigo. É uma derrota, assim, maiúscula do governo, né? Eu acho que o STF não vai se meter nisso, mas vamos ver, né? Você sabe que o STF ultimamente está governando junto com o Lula, né? E, bom, o projeto vai ao Senado, né? Derrotou na Câmara, vai ao Senado. Agora o Senado parece que já está conversado com o Mota e, em princípio, vai votar a derrubada do IOF ainda hoje. E vai passar no Senado também. Só para vocês saberem. Não votou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi votado ainda no Senado. Mas tudo indica que vai ser aprovado também. Uma mega derrota para o governo Lula.